Se eu pudesse dar um título a essa palavra hoje, seria Dormindo com o Inimigo. E eu quero convidar você para lembrar dos medos que te acompanham. Porque uma pessoa que sabe que está dormindo com o inimigo, essa pessoa está cercada tão somente de muita angústia e de um medo que paralisa. E existem vários modelos de inimigos, inclusive alguns são criados por medo e culpa, que por vezes nos abatem. Quem aqui já assistiu um filme chamado Ilha do Medo? Eu já sabia disso, mas o filme retrata o poder da nossa mente em criar coisas inexistentes. 90% dos nossos medos são criados por nossa mente. Então nós precisamos aprender a encher a nossa mente das coisas do reino, para que a nossa própria mente não nos engane e não sejamos assaltados por tais medos. Jacó tinha Esaú como inimigo, e depois ele também levantou seu sogro como seu inimigo. E é claro, Jacó tinha também o seu próprio eu como inimigo. Ao lutar com um anjo, na verdade, não era um anjo, era o próprio Deus que estava lutando com Jacó. E ele não sabia, mas ele achou que era um inimigo. Então ele cravou as mãos, lutando com aquele anjo. Mas aquele anjo não era um inimigo. Mas a mente dele, de forma poderosa, encheu seu coração de medo, e ele acreditou que ali existia um inimigo que não queria abençoá-lo. Então, quando ele luta com aquele anjo, volta a dizer que era o próprio Deus, ele lutou como se estivesse lutando com um inimigo. Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Na trajetória, Jacó passa a perna em Esaú e se fazem inimigos por muito tempo. Lá em Gênesis 32, o versículo 22 até o 24, anota para você depois ler lá na sua casa. E especificamente o versículo 26, o próprio Deus diz: não te deixarei. Jacó diz: não te deixarei ir se não me abençoares. Eu não vou te soltar. Eu não vou te largar se você não me abençoar. Parece que Jacó luta com mais um dos seus inimigos, mas não, ele estava fazendo o que ele aprendeu ainda no ventre: lutar por algo que ele acreditava. No ventre ele lutava com seu irmão, e essa guerra entre os dois durou até que Jacó toma posse da promessa. E a promessa pertencia a Esaú, porque Esaú era o primogênito. Embora fossem gêmeos, é óbvio que alguém nasceu primeiro. Esaú nasce primeiro, mas Jacó gruda no calcanhar de Esaú, tentando roubar dele a oportunidade de nascer e de ser então o primogênito. Como assim? Ele só tinha... Ele nem tinha saído ainda do ventre da sua mãe, ele já estava guerreando contra o irmão dele como se o irmão fosse o inimigo. Depois, ele espera que se passem 20 anos, e esses 20 anos que ele passou longe de Esaú, ele estava lutando com seu sogro, que na verdade não era seu inimigo, mas toda a situação levantada. Que situação? A colheita de Jacó. Era a colheita dele, porque ele se levantou como inimigo do seu irmão. Ele plantou angústias na vida de Esaú, ele roubou a primogenitura de Esaú. Então o seu sogro foi a colheita dele. E por 20 anos ele foi passado para trás pelo seu sogro. Nós precisamos saber lidar com as nossas pendências. E no final de 20 anos, Jacó se levanta e vai. Até porque deitado ninguém faz nada mesmo. Não cruze seus braços, não fique deitado esperando
que as coisas vão se resolver sozinhas, porque elas não vão. Levante-se da sua letargia, levante-se do seu lugar para resolver as coisas. E se você não sabe como começar, comece dobrando os seus joelhos. Jacó passou por algo que a Bíblia chama de Peniel. Foi um encontro com Deus, e aquele encontro mudou tudo. E nesse encontro uma pergunta foi feita a ele: quem é você? Qual é o seu nome? E é óbvio que Deus sabia qual era o nome de Jacó. Deus sabia. Por que é que Deus então pergunta para ele o seu nome? Por quê? Era necessário que ele falasse, ele precisava confessar, ele precisava expor, para que o inimigo que verdadeiramente dormia com ele, que era o seu próprio eu, pudesse ser vencido. Então fale dos seus monstros, fale dos seus medos, fale das suas angústias e dores. Procure alguém de confiança e fale, põe para fora. Põe para fora também na presença de Deus, Ele vai te ouvir. Mas às vezes a angústia é tamanha que a gente precisa de sinestesia, de falar e tocar em alguém enquanto fala. Ser ouvido por Deus a partir dos ouvidos humanos de uma pessoa que tem o ouvir profilático. Alguém que vai orar por você, ainda que não encontre respostas para a sua angústia ou para o seu tormento. Em Gênesis 32, 22, aconteceu Peniel, e o nome dele foi mudado. Mudança de nome na Bíblia é mudança de identidade. Ele passou a se chamar Israel. E um professor de teologia chamado Luciano Subirá, um grande escritor, diz que Israel significa o homem que tem o poder de Deus, embora muitos digam que significa príncipe de Deus. O homem que tem o poder de Deus. Então ele sai da geografia existencial de ladrão e salteador, Jacó, para homem que tem o poder de Deus. Mesmo com o plano de Deus, é possível nós errarmos. Então preste atenção, Esaú não valorizou a promessa e trocou a primogenitura por um simples prato de lentilhas. Jacó desejou muito entrar nesse propósito. Quando eu falhar, quando você falhar, Deus não vai mudar de ideia a nosso respeito. Fique em paz, Deus não vai mudar de ideia. E os planos que Ele tem para você, ainda que você se desvie por caminhos tortuosos, de alguma forma Ele vai inclusive usar os nossos erros para escrever uma história bonita. Então deixa eu te avisar, não adianta correr de Deus. Não adianta. Não adianta. Ele acha a gente. Não adianta, nós vamos ser cercados por Ele. Mesmo errando, persevera. Jacó atrasou a sua promessa, mas ela aconteceu, porque ele fez concertos. Quando ele se levanta e vai voltando para sua casa, ele tinha no seu coração o desejo e a saudade de abraçar seu irmão e pedir perdão, e foi o que ele fez. Os israelitas deveriam ter saído do Egito em 400 anos, mas não, saíram em 430. Deus falou que seriam 400 anos, mas a coisa se prolongou por mais 30 anos, e 430 anos se passaram até que eles de fato fossem livres da escravidão. Por quê? Porque Moisés atrasou o plano, matando o egípcio e fugindo. Nós podemos cooperar com Deus. Como que eu posso cooperar com Deus depois de eu ter errado tanto? Depois de eu ter fugido tanto? Jacó cooperou como? Reconhecendo seus erros. E aí ele descobriu quem de fato era Deus. Nesse encontro, Jacó sai mancando, porque o anjo tocou na sua coxa e feriu Jacó. Se alguém não tem uma cicatriz, não está manco, não confie nessa pessoa. Se uma pessoa começar a conversar com você e se mostrar perfeito demais, não confie. Pergunte para essa pessoa: cadê a sua cicatriz? Em que você é débil?
Em que ponto você é frágil? Porque se esse ser humano que estiver diante de você disser que não, Deus já me curou de toda a fragilidade, eu sou uma pessoa muito firme no Senhor, não confie nessa pessoa. Confie em alguém que está manco. Confie em alguém que não dá conta de andar sozinho. Confie em alguém que tem coragem de falar para você: eu não dou conta só. Me ajuda, ora por mim. Abre a boca e fala o que Deus pôs aí no seu cabeção. Então eu vou fazer isso agora. Igreja, eu preciso de vocês. Vocês acham que eu vou dar conta de fazer algo por essa cidade, ou realmente mudarmos algo nessa cidade, eu vou fazer sozinha? Jamais. Não quero, não tenho a pretensão, não tenho esse desejo, não tenho essa paranoia de forma alguma. Não tenho. Porque eu já entendi que onde eu sou débil, falha, onde eu mancar, vocês vão me sustentar. Todos nós erramos. A questão não é se vou errar, mas é como eu vou reagir ante os meus erros. Jacó sabia que aquela pendência precisava ser resolvida, descer e se humilhar. Aí eu te pergunto, você xinga seu filho de quê? De burro, de incompetente? Porque era uma guerra na casa de Jacó. A mãe gostava de Jacó, o pai gostava de Esaú. E, gente, isso é a nossa humanidade. Isso é a nossa humanidade. Eu quero que você pense que isso aqui são azeite. Isso aqui é um bom litro de azeite, certo? Puro, a melhor qualidade. Veio lá da Itália. Esse aqui não, esse aqui veio, esse aqui é xing-lim. Mas está escrito lá azeite, tá 80% óleo de soja. Só que aí o comerciante foi lá, tirou o rótulo do azeite puro e colocou o rótulo ruim. E vice-versa. Quando eu xingo meu filho, eu arranco o rótulo bom que o fabricante, que é Jesus, colocou, e dou um rótulo ruim para o meu filho. Quando eu xingo meu marido, eu estou arrancando o rótulo que o Criador deu a ele e estou dando um rótulo ruim. E assim eu faço no meu casamento, no meu trabalho. O Criador, o fabricante, colocou o rótulo porque Ele fez de forma perfeita todas as coisas. O verdadeiro projeto de Deus para mim e para você não é para a gente ser um monte de M, não. Mas pastor, eu já fiz um monte de M por aí. E daí? E daí? O seu fabricante pode mudar todas as coisas. Então eu quero dizer uma coisa para você. Para de colocar rótulo ruim no seu trabalho. Para de colocar rótulo ruim no seu filho, na sua mãe, no seu pai, no seu marido, no seu casamento, na sua cidade. Ai, essa cidade não vai para frente. Não tem problema. Todos os desafios que estão aí são para que nós saiamos da letargia espiritual e de fato nos levantemos a fazer algo. Ainda está desse jeito porque nós ainda não oramos o suficiente, porque nós ainda não de fato arregaçamos as nossas mangas, porque nós ainda não partimos para cima, para fechar a boca do inferno. E para falar para o diabo, porque tem hora que o diabo também faz isso. Ó, esse rótulo ruim que você colocou aí na minha cidade, você perdeu, viu? Você perdeu. Lusiânia vai se chamar Cidade Luz. Eu preciso me humilhar e reconhecer que fazer isso não é colocar em mim um rótulo de fraqueza, pelo contrário.
somos afetados de forma inominável quando essas coisas acontecem. Quando você ouve de alguém com quem você cresceu junto. Meu irmão fez isso comigo na véspera do ano novo. Me deu um rótulo horrível. E eu ainda estou sendo curada do rótulo ruim que ele me deu. E eu estou aqui contando para vocês aquilo que o Senhor foi falando comigo essa semana. Se alguém lá da sua casa te deu um rótulo ruim, não te preocupa. O rótulo não vai mudar. Mudou o rótulo aqui do azeite puro. Ele continua sendo puro, embora o rótulo seja ruim, seja feio. Não tem problema. Aquilo que Deus tem para mim, a essência dele em mim continua a mesma. Eu realmente sou cheia de falhas, mas ele resolveu usar inclusive as minhas falhas. Quando você for afetado por angústias, saiba que, por pior que sejam essas angústias, elas nos arrancam da mesmice, da letargia. Um cara chamado Spinoza falou sobre ser afetado, não no sentido de afeto, carinho, mas no sentido de ser afetado enquanto ser angustiado, enquanto ser jogado ao chão, enquanto ser ferido. Ou eu aprendo fazendo gestão de mim mesma, ou eu vou morrer. Não se permita ser afetado ao ponto de não fazer nada. Não se deixe ser indiferente. O que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ser indiferente e não se levantar para resolver é fazer o mal da mesma forma. A indiferença, penso eu, que ela é uma entidade do inferno. Porque na medida que eu vou me tornando indiferente, eu nem me lembro mais que aquela pessoa precisa de oração. Eu não posso me tornar indiferente ao meu irmão. Eu preciso continuar orando por ele. Quisera eu, se os meus problemas fossem tudo o diabo, eu ia mandar embora em nome de Jesus e estava tudo bem. Mas o nosso maior desafio hoje é fazer com que o ser humano que habita em nós não vá embora. Jacó passa 20 anos sendo enganado, pisado, passado para trás. Ele foi afetado, sim, pelo desejo de consertar as coisas. Foi afetado pela saudade de casa, pelo desejo incontrolável de abraçar o seu irmão e de pedir perdão. Todas as forças do mundo espiritual desejam habitar o nosso coração. Só seres humanos podem ser habitação do Eterno, podem ser habitação do Espírito Santo. Ele ama morar em uma casa de barro. Nós somos casa de barro. Deus deve ser João de Barro, né? Que Ele quer habitar em nós. Toda dor tem um propósito. Acredite, você vai celebrar. Está doendo agora? Calma, em algum momento você vai celebrar. Vai desanimado mesmo, vai apenas por ser responsável, vai porque você tem juízo e sabe fazer o que é correto. Quem anda para frente, olhando para trás, vai caminhar lento. Larga o passado para trás, pelo amor de Deus. Fala com seu irmão aí do lado, de trás, toca seu irmão aí. Para de olhar para trás, para de olhar para trás, para de olhar para trás, para. Chega, já deu. Chega. Quem é o cristão que eu quero ajudar a formar? Eu perguntei para o Espírito Santo essa semana. Espírito Santo, eu preciso levar uma palavra que seja uma chave na mente e no coração das nossas ovelhas. Porque o desejo que arde na minha alma é que vocês se tornem ovelhas que saibam ouvir a voz de Deus. E aí, para concluir a minha palavra, preste atenção, porque e aí alguém pergunta, mas pastora, Deus fala hoje? Deus fala? Sim, Ele fala. Ele fala. Nós
é que ouvimos menos. Nós é que estamos ouvindo menos. Presta atenção. Meu telefone tocou. Só um minutinho, gente, eu vou atender. Oi, Bruna. Oi, Bruna. Oi, Bruna. Oi, não consigo te ouvir. Ah, você está falando muito embolado. Não consigo te ouvir não, você fala embolado demais, não consigo te ouvir. Não, ela não estava falando embolado. A dicção dela é boa. A operadora dela, boa, legal. O problema foi... Experimenta atender o telefone com um liquidificador ligado na sua orelha. Como aconteceu aqui agora. Impossível você ouvir alguém. Deus ainda fala. O problema é que tem barulho demais ao nosso redor. Tem barulho demais ao nosso redor. Será que a nossa geração tem medo do silêncio? O inimigo jamais vai calar a voz de Deus, mas ele é esperto, ele está pondo barulho, cansaço. Você ajoelha para falar com Deus e o cansaço vem e você... Quando você acorda, está babado e não falou com Deus coisa nenhuma. Deus ainda fala. Nós precisamos calar todo o ruído ao nosso redor. Deus ainda fala. O inimigo, volta a dizer, o inimigo jamais vai calar a voz de Deus, mas ele vai sempre aumentar o barulho. Ele vai aumentar seu cansaço. Ele vai ocupar você. Ele vai ocupar tanto você não vai ter tempo. Porque o seu cansaço é também uma forma de barulho que não te deixa ouvir a voz de Deus. Nossa geração tem medo do silêncio? Talvez. O silêncio nos causa pânico ou nós somos atraídos por ele? Depende da nossa maturidade. Depende se aprendi o que é escuta ativa, escuta terapêutica. Eu não preciso dar opinião. Vocês acreditam que eu demorei a aprender isso? Que as pessoas... Eu sempre gostei de conversar, de ouvir as pessoas. Mas, sei lá, uns 20 anos atrás... Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que dar uma opinião, que eu tinha que dar uma resposta, que eu era obrigada a devanear ali com a pessoa tinha que sair da minha presença com uma lista do que fazer e do que não fazer para o problema dela ser resolvido. Não, nem sempre eu tenho resposta, nem sempre a gente tem resposta, mas eu tenho um ouvido terapêutico. Escuta ativa. Eu aprendi a ouvir sem calar a sua voz, sem te interromper. Experimenta não dar opinião quando a pessoa for falar com você, principalmente se ela for contar alguma dor do coração dela. Experimenta não dar a sua opinião. O outro conta uma coisa e uma história já pulava dentro de mim. E eu achava que eu tinha que contar aquela história, que aquela história tinha um final tal e talvez era isso que a pessoa tinha. Não! Quando a história pula dentro de mim, eu respiro. Gente, e funciona. Eu respiro e olho bem e começo a ouvir com o coração. Para a voz que está dentro de mim se calar e eu de fato ouvir quem está diante de mim precisando ser ouvido. Respira, dá certo e não conta. Quando você ouve o outro com o coração, você cria um espaço eterno dentro de você. E aí o outro cabe dentro desse espaço eterno. E aí ele é aconchegado no mundo espiritual, mesmo que você não consiga dar resposta nenhuma. Quando eu descobri isso, eu pensei, meu Deus, que coisa poderosa que é ouvir. Porque na maioria das vezes a pessoa está precisando colocar só lixo para fora. Tirou o lixo,
aquele cheiro fétido vai embora, a pessoa respira e ela sozinha encontra a solução, porque o Espírito Santo vai estar lá. Talvez é só isso que a pessoa esteja precisando, que você ajude a desentulhar o lixo. Mudança é uma porta que abre de dentro para fora, e Jacó descobriu essa verdade. Como? Ele foi para a solitude e foi ouvir Deus. E aí eu completo para você entender o que eu quero dizer. O ensaio é ouvir o outro. O ensaio para eu aprender a ouvir Deus é eu aprender a ouvir o outro. Porque se eu não aprendi a ouvir você, vem aqui, Léo, por gentileza. Se eu não puder ouvir o Léo, que eu posso tocar, é mesmo, meu filho, você passou por tudo isso, meu Deus, uau. Se eu não aprender a ouvir o Léo, a quem eu posso ver, como é que eu vou aprender a ouvir Deus que eu não vejo? Quando eu aprendo a ouvir o outro, é o ensaio para eu ouvir Deus. Aprenda a ouvir Deus, e é calando. Vai para a presença dele, fala tudo que você precisa falar e depois se cala. E tenta fazer isso sem música, de preferência, porque senão você fica prestando atenção na música. Mas tudo bem, se você quer colocar uma canção, amém, coloque uma canção. Quem sabe é nessa canção que ele vai falar com você, não sei. Mas comece a treinar esse silêncio total, inclusive sem música, para você começar a distinguir a voz dele, porque ele fala. Como é que eu vou ouvir Deus? É no silêncio. Sem silêncio é impossível ouvir Deus. Sem silêncio é impossível ouvir o outro. E agora, de fato, para terminar, em Mateus 13, na parábola do semeador, a primeira parte da semente, a Bíblia diz que ela cai à beira do caminho. E o semeador observou que as aves dos céus vieram e comeram essa semente. E aí, Jesus, dando a interpretação da parábola, diz que essas aves são o inimigo que vem e rouba tal semente. Mas por que é que o inimigo teve a oportunidade de roubar a semente? Porque a semente foi colocada à beira do caminho, e a beira do caminho era um lugar pisoteado. O chão era firme, não tinha terra fofa. Se houvesse terra fofa, a semente teria afundado na terra fofa e, obviamente, as aves não a teriam encontrado para comê-la. Aí eu quero convidar você para pensar comigo. Essa terra pisoteada é a nossa mente. Esse pisotear são os muitos pensamentos, são as muitas vozes que vão pisoteando ao ponto de dar firmeza ao chão dos seus pensamentos. Aí a palavra de Deus vem e não encontra terra fofa. O silêncio vai afofar a terra do seu ser, para que a palavra de Deus penetre. Muitas vozes, nós precisamos calar essas vozes, muitos pensamentos, para que a palavra de Deus encontre lugar em nós. A nossa mente se tornou essa terra pisoteada. Jacó entendeu e ficou só. Para quê? Ficou só para ouvir Deus. Ele queria mudanças, e mudança é uma porta que se abre de dentro para fora. Mudar é um caminho interno. Então, vai para a presença de Deus, fala tudo que você precisa falar para Ele e depois se cale. E não tem problema se no final, 10, 15, você cochilar, está tudo bem. Você vai perceber que você vai acordar com uma energia nova, tão maravilhosa. Mas pastora, você acabou de falar que a gente está tão cansado que dorme e não ouve Deus, mas depois que você ouve Deus, você pode dormir? Quando eu vou guerrear, eu não falo com Deus deitada, eu falo com Deus andando, fazendo caminhada, e vou falando com Ele, vou falando, depois me calo. E aí começo a prestar atenção no farfalhar das folhas, das árvores, onde eu estiver caminhando.
Tento encontrar o barulho de algum pássaro cantando, mesmo em meio ao barulho dos carros. E vou admirando tudo aquilo que o Senhor fez. E agradecendo pela oportunidade de poder andar, caminhar. Isso é maravilhoso. Ter saúde. É no silêncio que Ele vai falar. Então se aquete, respira fundo. E para nós terminarmos, eu quero pedir você para aprender a jejuar. Jejuar é um bom caminho para calar a nossa carne teimosa. Jejum para vencer principalmente a voz da murmuração. Vocês sabiam que o povo de Israel murmuraram durante 40 dias, porque Moisés havia enviado 10 espias, 12 espias. Dos 12 espias, apenas 2 não murmuraram, que era Josué e Calebe. O restante dos espias murmuraram muito, passaram notícias ruins para o povo, e o povo começou a reclamar, e reclamaram durante 40 dias. Para cada dia de murmuração, foi dado a eles de presente como colheita 1 ano no deserto. Um dia de murmuração, 1 ano. Então, 40 dias, 40 anos no deserto. Prestou atenção o que a murmuração faz? Então, eu durmo com o inimigo quando eu murmuro. E quantas vezes a gente deita para dormir e conversando com os nossos próprios botões, a gente fica reclamando daquilo que não deu certo durante o dia. Mas que coisa, aquela pessoa fez, não, mas que raiva que eu estou. Perdoa. No automático, é o melhor que você faz. Deus, e seja sincero com Deus. Deus, eu estou chateado com fulano, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar a vencer isso, porque Ele está muito mais interessado em que nós nos ajustemos com as coisas do reino do que nós mesmos. E de fato, para eu terminar, eu quero convidar você para aprender a língua dos anjos. Que, pastora? Língua dos anjos. Lá em Romanos 8, o versículo 26 diz, Romanos 8, 26, para quem está anotando, diz que nós não sabemos orar como convém, e que a nossa oração do nosso entendimento não é eficaz. E fala que a oração no Espírito Santo é que realmente move o mundo espiritual. Diz que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis por nós. Através da sua oração em línguas, que é a oração dos anjos, o Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Pastora, como assim? Não estou entendendo. Deixa eu te explicar melhor. Suponhamos que eu pensei aqui que o diabo está querendo roubar a minha aliança. Encanei. Não, o diabo está querendo roubar a minha aliança, eu estou sentindo. Eu oro e falo, Deus, manda um anjo para guardar a minha aliança. Deus vai mandar um anjo para guardar a minha aliança. Mas o diabo está vindo para roubar o meu ministério. E aí, o céu é hierarquicamente organizado. Se eu orei e falei para o anjo vir vigiar a minha aliança, o anjo vai ficar aqui, vigiando a minha aliança, vendo o inimigo roubar o meu ministério. Porque eles recebem ordens e eles não são desobedientes como eu e você. Mas se eu oro em línguas, porque a nossa mente ela é poderosa. Você está pensando uma coisa, Deus guarda a minha aliança. Mas aqui na sua boca você está falando a língua dos anjos. Que língua dos anjos é essa, pastora? É uma língua que a gente não entende. Korobalá, recamandorechecará. Todos aqui eu sei que em algum momento viu alguém orando nesse negócio aí de língua dos anjos. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa língua é a língua do nosso país. Nós temos que falar a língua do nosso país, que é o céu. Quanto tempo faz que você não fala a língua do seu país? Quanto tempo faz que você não fala a língua do seu país? Está errado. Essa oração é poderosíssima. O diabo tenta roubar de nós essa força espiritual. Quando você ora em línguas, você está autorizando o Espírito Santo a fazer o que quiser da sua oração. E o Espírito Santo vai fazer besteira da nossa oração? É claro que não.
Eu estou aqui na minha mente pensando, guarda minha aliança. Mas eu estou aqui orando em línguas. Recamandorechecará. O Espírito Santo recebeu autorização para quê? Para fazer o que quiser da minha oração. Ele fala para o anjo: anjo, sai fora daí, ó. Não é aliança não, é aqui, ó. É o ministério dela. Aí o anjo vem. Porque você autorizou o anjo a partir da sua oração em línguas. E aí, para nós terminarmos, eu quero que você anote. Se você puder anotar no seu aplicativo, coisa parecida. Judas, o versículo 20. Judas só tem um capítulo. Então, é o versículo 20. Judas diz o seguinte: que a nossa fé é santíssima. Mais ou menos no começo da década do ano 2000... eu entrei numa crise existencial e comecei a falar para Deus que eu estava revoltada porque Ele não estava ouvindo a minha oração. Mas eu aprendi toda a minha infância e adolescência que eu preciso estar santa para eu orar em línguas. E aí o Espírito Santo desconstruiu essa verdade que eu carregava, me mostrando esse versículo. Olha aqui. Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. A minha fé é santa, eu não. Porque eu sei que eu não sou santa. Então, se eu for esperar um dia que eu estiver santa para orar em línguas, sabe quando que eu vou orar em línguas? Nunca. Mas a minha fé é santa, essa fé que mora em mim, que o Espírito me deu, essa fé é santa. Em nome dessa fé, eu posso orar em línguas todos os dias, orando. Vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E eu percebia que a minha fé, por muitas vezes, eu acordava e percebia que a minha fé estava destruída, estava quebrada. E Efésios capítulo 6, onde nos mostra a armadura do cristão, nos conta que o escudo é a fé. Então o que me protege dos dardos do inferno é o quê? É a minha fé. O escudo que me protege chama-se fé. E por que é que esse escudo muitas vezes está trincado ou está no chão? Porque eu não edifico esse escudo orando em línguas. Quando eu oro em línguas, eu coloco o meu escudo fortemente posicionado para que eu de fato seja protegida dos dardos inflamados do inferno. Nós somos Josué e Calebe. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui que está perdendo tempo vendo Big Brother, Big Boss Brasil, Big Bosta Brasil, falei, pronto. Em nome de Jesus, não faz isso. Você percebeu que é um coletivo guerreando e no final é apenas um o vencedor? Isso é cristocêntrico? Não. Não gaste o seu tempo em guerras coletivas onde apenas um é o vencedor. Não faz sentido. Nós precisamos ocupar o nosso tempo em guerras coletivas onde todos vão sair vencedores. Gaste seu tempo, vai dormir, é muito melhor. Vai descansar, vai ler um livro, vai ler a Bíblia, vai orar em línguas, vai bater um papo com a sua mãe, vai ouvir sua mãe, vai ouvir alguém lá de dentro da sua casa. Desliga essa televisão em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Novela nem precisa avisar, né? Novela. É um nó ainda com vela ainda para, né, festejar a nossa morte espiritual. Vá orar em línguas. Vá orar em línguas. Ore em línguas. Viva o sobrenatural. Mas pastora, eu não entendo o que eu estou orando. O diabo também não. Isso é que conta. Aí quem fica com cara de comédia é ele. Porque ele não sabe nem o que você está orando e nem o que você está pensando. Pronto. Deixa ele fazer papel de comédia. Palavra, jejum, oração, silêncio no seu quarto, falando em línguas. Não tem inimigo que vá desejar dormir com você. Fique de pé. E se você não ora em línguas há muito tempo ou há alguns dias, você vai orar em línguas agora.
E para terminar de fato, você sabe que não é pecado você repetir uma língua que você ouviu? Se você ouviu a sua pastorinha aqui orando, Korobalá, Rekamandorexekará, você pode repetir. Pastora, como que você faz um negócio desse? Como é que uma criancinha aprende a falar? Papá, mamã, alguém balbuciando para ela. Se você é uma criança espiritual, nos contextos que nós acabamos de aprender, você comece balbuciando o que você ouviu alguém. Você pode fazer isso. E o Espírito vai vir e vai te dar uma língua nova que só você a tem. Eu quero convidar os intercessores para começarem a caminhar e andar no meio das pessoas. Se você quiser uma oração específica, você pode pedir. Levante a sua voz e ore em línguas agora. Levante a sua voz e ore. 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 Korobalá. Korobalá. Não é pecado você repetir. Korobalá. 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 Repita. 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 Ore. Ore com alguém. Se você já sabe orar em línguas, observe se alguém perto de você não sabe orar. Ajude essa pessoa. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem. Vem sobre o nosso povo. Vem Espírito Santo, eu te peço. Vem Espírito Santo de Deus. 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 Vem sobre o seu povo. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Vem. Senhor, nesse lugar, toca nas pessoas, toca nos corações, batiza com teu Espírito, derrama da tua graça, derrama da tua unção, que pessoas sejam impactadas pela tua glória, que o teu poder, que o teu Espírito flua de nós, ó Deus, flui Espírito Santo, flui, rios de água vivas dentro de nós, flui, flui, Senhor, no nome de Jesus. Nós clamamos. Vai quebrando as amarras, vai quebrando. Acima de cadeias